Efésios 3, versículos 1 a 10. Amém? Acharei? Amém? Efésios 3, versículo 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer, o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar às nações, aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo tempo que podemos te adorar. E agora pedimos a Ti, Senhor, que avive o nosso coração, Senhor, por meio da Sua palavra. Queremos ouvir Sua voz, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite. Em nome do Teu Filho que oramos. Esse capítulo 3, Paulo, ele é aquele apóstolo que ele mostra que ele tem uma vocação, né? Ele tem uma incumbência, ele tem algo muito particular do Senhor e ele tem uma preocupação com a igreja. O coração aqui de Paulo é destrinchado para a igreja. Né? Quando eu digo a igreja, não é só a igreja dos Efésios. Né? Eu acredito que essa carta é uma carta circular que muitos outros cristãos também tiveram contato com essa carta. Então, Paulo aqui, sem sombra de dúvidas, ele está abrindo o coração para a igreja. Ele está mostrando que tipo de ministério ele tinha entre os irmãos. Ele começa dizendo, porque eu sirvo a Cristo, eu me tornei prisioneiro. Literalmente, aqui não é que ele não tinha o que fazer e, de repente, ele resolveu criar um tumulto numa cidade, não, é porque ele começou a evangelizar e, através da evangelização, os romanos falaram, vamos prender Paulo, todo lugar que esse homem vai. Ele fala de Jesus Cristo, entrou na sinagoga, ele fala de Cristo, na praça ele fala de Cristo, no Areópago ele fala de Cristo. Em todos os lugares a mensagem de Paulo era sobre Jesus Cristo. Então, não tem como. Hoje é muito diferente, né? Você pode falar de Cristo na fila do banco, no trabalho. Hoje nós não temos uma perseguição aberta, como na China, Janela 1040, os países muçulmanos, né? No Japão, não temos hoje uma perseguição aberta contra os cristãos no Brasil. Então, hoje é difícil a gente entender esse versículo 1. Né? Ser prisioneiro. Prisioneiro de quê? Quando que eu sou prisioneiro? Mas Paulo não, ele está no primeiro século e a abordagem dele era Jesus Cristo. Naturalmente, ele era alguém que estava sempre sendo preso. É incrível, né? E ele escreve parece que com muita emoção. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Muitos hoje a gente não pode falar isso. Nada, né? Eu acredito que as nossas prisões são outras. São emocionais, tem gente presa na religiosidade, conceitos humanistas. Mas Paulo está lidando com uma igreja que precisava entender quem ele era. Não se envergonhe de mim. Eu sou preso não é porque eu fico se metendo na vida do outro, arrumando confusão, contenda. É porque eu desejei conhecer o Senhor e ao conhecê-lo eu quis pregá-lo por amor das nações. Ó. Interessante, né?
Não era porque ele queria pregar que Jesus Cristo era o Filho de Deus que se encarnou para morrer na cruz e salvar o homem dos seus pecados. É porque ele amava as pessoas. A incumbência de Paulo era que ele era alguém chamado para pregar para os gentios. Não era para o nicho judaico que ia no templo para ouvir a palavra, a lei de Moisés. Quando ele é salvo, Deus dá uma paixão ardente no coração dele para que ele pregue, irmãos, para todas as pessoas, em todos os lugares. Você nunca ia encontrar Paulo dizendo: eu não vou pregar, eu não vou ir falar do Senhor, tá? Por causa do amor dos gentios, se é que vocês conhecem ou ouvem a respeito da mordomia cristã que eu recebi. Essa palavra é muito bela, né? Dispensação, vem do grego oikonomos e tem um sentido de oikos nomos, a lei de uma casa, como se a gente estivesse nessa casa hoje do Anderson, essa casa tem leis. Então a lei dessa casa é que mostra, né, quem reside nessa casa. Existe uma oikonomia, uma economia, é isso que Paulo está dizendo. Existe algo que o Senhor deu a Ágata, deu a Brena, deu a mim, deu a ela, deu ao Anderson, deu ao Val. O que é isso? É uma mordomia. Ninguém chamado pelo Senhor está fora dessa mordomia da graça de Deus. Por isso que a gente não acredita justamente que precisamos. Nós estávamos vendo, né, o irmão Pedro falando à tarde, né, que tem certos indivíduos, por não conhecer a mordomia, ele se autoproclama Jesus Cristo. Ele fica entre Cristo e o povo, ele diz que é profeta, ele diz que é sacerdote, né? Tem alguns dizendo que são apóstolos. Aqui, irmãos, Paulo está dizendo, ó, a graça de Deus dada a cada cristão é o que você pode fazer. Você pode ser um mordomo na sua casa, conduzir sua família para o Senhor. Você pode ser um mordomo no seu trabalho, conduzir amigos para o Senhor. Então, a mordomia cristã é uma verdade esquecida. Hoje a gente tem muitos superstar na igreja, pessoas famosas, pessoas com grandes títulos, mas poucos dispenseiros da graça de Deus. Poucas pessoas que conhecem a mordomia cristã. E sendo assim, Paulo diz: isso foi confiado a mim para cuidar de vocês. Esse é o ministério de Paulo. Se Paulo tivesse aqui hoje, muitas pessoas iam ficar escandalizadas com Paulo. Paulo não ia procurar o primeiro lugar, não ia procurar o lugar de destaque, o nome dele não estaria em placa, a foto dele não estaria exibida no Instagram, no Facebook, no TikTok. Mas você ia ver Paulo em cada casa, em cada cidade, atrás das pessoas. Porque isso é uma mordomia. Ninguém fez Paulo mordomo. Ele diz, é da graça de Deus. Então, se é da graça de Deus, você não se faz. Você não se coloca. Deus te coloca, é pela graça. E ele continua dizendo assim, pois segundo, da onde vem o mordomado? É uma revelação que foi dada a conhecer a Paulo. Que revelação? Porque antes Paulo não conhecia nada, ele não sabia de nada. Ele era um religioso que aprendeu a lei, aprendeu a servir no templo, entendeu que qual é o meu partido? Eu sou fariseu. Ele chega a dizer, né, em Filipenses 3, que ele era fariseu de fariseus, segundo a lei irrepreensível. Ele era tão irrepreensível que ele entendeu que aquele grupo que creu que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, que estava ali na circunvizinhança de Jerusalém, deveria ser perseguido. Você imagina? Imagina se Cristo não se revelasse para ele no caminho de Damasco. Ele nunca ia crer, não é como a gente. Ele era alguém brabo. Ele era alguém que perseguia, que matava. Em nome de quem? Ele matava em nome de quem? De Deus. Ele estava servindo a Deus, matando em nome de Deus, que ele era judeu, irmão. Ele era fariseu de uma seita. Mas ele diz, ó, segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, ele não sabia. Ele não entendia nada. Então, o que Deus fez? Mistério. É isso aqui. Alguém está vendo minha mão? Oi? Não. Então, o mistério está oculto. Entendeu? Aí, quando Deus encontrou Saulo no caminho de Damasco,
o mistério foi revelado. A palavra significa apocalipse, revelação. É um sentido de tirar o véu. As escamas que havia no coração de Paulo, que sustentava todo aquele sistema judaico que mantinha ele preso, caiu por uma revelação. Deus mostrou o mistério. Ele fala, só que eu já falei para vocês qual é o mistério resumidamente. Aonde? O capítulo 1 e o capítulo 2. Qual é esse grande mistério? É o propósito eterno de Deus acerca de Jesus Cristo que viria para salvar o homem dos seus... Esse era o mistério. Só que imagina hoje você chegar para um judeu e falar assim, Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para te salvar. Os judeus consideram os crentes porcos, eles nos chamam de porcos, sujos, imundos. Eles consideram a gente isso. A gente crê no Filho de Paulo era assim. Mas quando vê a revelação, ele diz aqui lindamente, ele diz assim, ó, eu escrevi para vocês sobre essa revelação, esse mistério. Ele diz assim, versículo 4, pelo que quando vocês leem o capítulo 1 de Efésios e o capítulo 2, vocês podem ver que eu tenho discernimento do mistério de Cristo. Foi revelado para ele. Qual é o mistério de Deus revelado a Paulo que apontava para Jesus Cristo? Que Cristo nasceria, que Cristo viveria, que Cristo morreria, que Cristo seria sepultado e que Cristo ressuscitaria ao terceiro dia. É um mistério revelado. As nações não sabiam que mistério é esse. Então esse mistério é dado a Paulo e agora não tem mistério. Não tem mistério algum guardado no coração de Deus para o seu povo chamado igreja. Por isso, não caia nessa bobagem de que existe um movimento oculto, né? Um movimento místico de pessoas espiritualistas, de conhecedores de coisas profundas. Não tem nada disso, irmão. Ah, aquele irmão é muito espiritual. Tome cuidado. Porque a nossa espiritualidade, a nossa devoção, a nossa piedade cristã está baseada no mistério que foi revelado, que é sobre Jesus Cristo. Qual é o verdadeiro ato central da nossa comunhão como cristão na igreja? É Jesus Cristo, é um mistério revelado. Não tem nada. Um irmão falou assim, irmão, eu queria entender sobre certas coisas muito espirituais. Eu falei, irmão, você vai perder o seu tempo, que eu não sou a pessoa que você deva ficar perto para. Porque nós não temos nada, irmão. Além desse mistério revelado, olha só o 5, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer os filhos dos homens. Que outras gerações? Todo o percurso de Gênesis a Malaquias. Todo mundo com véu. Todo mundo querendo saber, todo mundo querendo entender, todo mundo querendo ver. Nada era de fato, né, visível no Antigo Testamento. Tudo era tipo, tudo era figura, tudo apontava, tudo dizia para uma pessoa lá que iria surgir lá na frente em Belém. Quem é? Quem é, irmãos? É Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, Paulo diz, as gerações passadas, os homens que viveram, ninguém conseguiu vislumbrar o mistério agora, como agora. Olha, irmãos, essa é a era que o mistério, Paulo diz, agora o mistério está revelado a quem? Aos santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. Então hoje, irmãos, nós somos detentores e defensores daquilo que o Senhor deu aos seus santos apóstolos. Quem? Os 12. Os 12 foram pessoas que andaram com Jesus, ouviram Jesus, caminharam com ele, viu ele ser morto, viu ele ser sepultado, viu ele ressuscitar. E eles andaram com o Senhor. Aí o Espírito Santo pegou o que estava no coração de Deus Pai e Deus Filho e pegou e imprimiu. Escreve aí, Paulo. Escreve a carta aos Efésios. Escreve a carta aos Filipenses, escreve aos Gálatas, escreve João, o Apocalipse, escreve o Evangelho de João. Entendeu, irmãos? É isso aqui que a Bíblia está dizendo. Nós somos detentores
da maior revelação da história. Você tem noção? Se Abraão chegasse aqui agora, Abraão ia falar assim: Joana, olha o livro que você tem na mão. Eles não tinham isso aqui não, irmãos. Eles não tinham esse livro inteiro, completo, pleno, cheio de significado. Então, tudo no Antigo Testamento foi revelado aos apóstolos, depois aos profetas. No Novo Testamento tinha profetas. Tinha pessoas que estavam na igreja. Atos 13 diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Quem é profeta? Não era aquele que previa o futuro. Era aquele que, com uma ação do Espírito Santo, o coração dele era iluminado, o Espírito Santo mostrava coisas. Se você quer saber, quando você pega o sermão de Pedro em Atos 2, Pedro prega sobre Cristo, seu nascimento, Atos 2, 21 a 24. Ele prega sobre Jesus, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição. Ele mostra todos os aspectos. De repente, quando você pega lá o capítulo 3, versículo 19 e 20 do livro de Atos, o Pedro que fala sobre Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, lá ele faz um acréscimo na sua segunda mensagem apostólica. Ele vai falar das coisas futuras. Ou seja, Pedro tem um dom profético de ver o futuro, que as coisas, numa plenitude, seriam restauradas. De que ele está falando, irmão? Que vai haver o arrebatamento da igreja, a igreja sobe, é isso que Pedro está dizendo. Pedro olha para o futuro, vai haver o arrebatamento, vai haver o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, depois vai haver um reino restaurado na terra por 1000 anos. É uma profecia. A gente não tem noção desse livro, irmão. A gente acha que é um livro comum. A gente acha que é um livro qualquer. Olha, Pedro continua no versículo 6, Paulo, né, a saber que as nações são co-herdeiras e membros do corpo de Cristo e participantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui Paulo especifica. Como que a gente entende tudo isso? É que Deus queria um povo que não era o povo dele, que não era só os judeus. Através da morte de Cristo na cruz, os apóstolos foram pregar, os profetas iluminados também proclamaram o nome do Senhor. E o que aconteceu? As pessoas creram que não eram judeus. Aí Paulo aqui diz, olha, essa revelação cabe para as nações. Alguns grupos acham que eles são, né, exclusivos. Já viu esses grupos? Eles são exclusivos e detentores de uma verdade. Eles ficam dentro de uma caixinha. Conhece esses grupos? Tudo é para eles. Deus falou com eles, Deus pensou neles, Deus só quer eles. Os judeus eram assim. Até Deus chamar Paulo, e Paulo está dizendo aqui, ó, agora a revelação é que tem o corpo de Cristo. Amém, irmãos? No corpo tem judeu, tem gentios. Todos herdam a mesma coisa, não tem superior e inferior. O judeu, que é o povo da aliança, recebe as promessas. E quem vem depois dos judeus recebem a mesma promessa. É tipo aqui. Imagina que ela, né, tem um pouco do que você recebe e ela tem mais um pouco. Não, irmãos, é tudo para as duas, não é? E se não der, tem ciúme. Tem briga. Dá problema. Mas aqui Paulo está mostrando, olha que coisa linda. Paulo, ele mostra que agora tudo foi dado ao corpo de Cristo, judeus e gentios, de 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. Deus deu o corpo, tudo que ele tinha. E ele falou, alguém tem que cuidar da igreja. Não tem como, irmãos. Hoje, a bagunça que existe na igreja, que a gente chama de corpo de Cristo, que inclui todos os irmãos, batista, presbiterianos, congregacionais, Nova Vida, arminiano, calvinista, que reúne com placa, que reúne sem placa, que reúne na casa, que reúne no templo, o que você quiser chamar. Há uma necessidade primária que Paulo diz no versículo 7.
É aqui que está o problema da igreja atual. Paulo diz que tem que ter pessoas que têm o dom da graça ministrando ao corpo. Quando não tem, olha a ruína. E você vê em certos lugares, né, que a gente fala, por que isso está acontecendo ali? Nós vimos um irmão a tarde inteira vendo vídeo, irmão, sobre essa situação. Aquilo ali, o Pedro, aquele irmão dos vídeos do YouTube, ele está protegendo a gente, irmão. Você não tem noção. Não vê? O irmão faz um vídeo, aquele filho do diabo, ele derruba os vídeos do cara. Por que ele derruba? Porque está afetando ele. E afetando ele, mexe no bolso dele e vai falar com muitas pessoas que ligam essa tela aí e estão procurando a verdade, irmão. Um dos vídeos que eu vi, eu falei, caramba, o cara em semanas tem 500 mil de visualizações. Porque a gente precisa dos Pedros, das Joanas, das Fátimas. Como a gente precisa desse versículo 7, de homens constituídos, mulheres constituídas. A palavra aqui, ministro, não tenha medo não, irmãos. A palavra ministro é servo. É quem serve o Senhor. Não temos uma classe especial, o Fábio Falcão está sobre a igreja e todo mundo. Não. Graças a Deus que esse negócio de clérigos e leigos caiu no nosso coração, irmão. Nós acreditamos que o Senhor constitui, a tradução seria assim, o qual fui constituído servo de Deus. Nós somos servos de Deus. Quem não é servo de Deus, o irmão viu um vídeo meu, aí ele falou assim, irmão Fábio, a coisa mais impressionante que o lugar que você estava ministrando era um telhado baixinho. Era uma casinha. Aí eu falei, meu Deus, será que ele vai criticar? Ele falou, não, irmão, muito me admira, porque hoje as pessoas que têm a palavra querem coisas grandes. Querem coisas que apareçam, que o nome dele, né? Irmãos, está aqui. Paulo diz, o qual eu fui constituído servo, irmão. O maior título que o anjinho pode ter na sua casa, na igreja, entre os irmãos, é servo. Qual é o melhor título para o casal? Pai e mãe. Você já viu um filho? Você imagina, senhorita, excelentíssima Fátima. Não tem sentido, irmãos. Não tem sentido eu ser chamado de reverendo. Ser chamado de bispo. Não tem, irmãos. Aqui, Paulo diz, todos somos servos conforme o dom da graça de Deus. E ele diz, é segundo uma força operante do poder de Deus. É Deus que opera, irmão. Se Deus vai te usar, ele vai operar no seu coração. Ele vai te dar um ministério. Ele vai te fazer um servo. Então, que caia todo o conceito de que o servo do Senhor, né, o Pedro falou isso muito bem, né, de um dos vídeos que eu estava vendo à tarde lá com a Fatinha, que os caras se auto-intitulam, ninguém pode tocar no ungido. Irmão, eu vi o vídeo, depois você vê, depois vão jogar para... Irmão, a mulher se ajoelha aos pés do cara. A mulher se ajoelhou. Como que eu vou querer que alguém se ajoelhe? Irmão, tá amarrado, irmãos. Nós recebemos um dom, e o dom que nós recebemos não é para as pessoas beijar os nossos pés, não. Se lembra de João? Quando se ajoelhou para adorar, o anjo falou o quê? Levanta! O anjo! É anjo! Vocês estão entendendo? É o anjo do Senhor. Ele falou, levanta, João, porque eu sou servo seu. Ó, por favor, né, irmão? Se o anjo fala, me dá a mão, levanta. Eu não quero adoração, não. Eu não quero que idolatre a mim, não. Eu sou um servo que Deus me enviou para te ajudar, João. Irmão, esse versículo 7 aqui é encantador. Olha o 8. Paulo vai dizer assim, eu sou superior porque eu tenho um ministério nos 4... Lê aí para mim, irmão. Eu sou muito superior porque eu prego muito. Não, o que está escrito aí? Lê? O quê? Qual era o ministério de Paulo?
menor de todos os irmãos. Isso nem é assustador, irmãos? Isso aqui é a mordomia cristã. Se Deus te deu um chamado, um cuidado entre os irmãos, ou vamos abrir, né? Na sua casa. Você imagina que você fique gritando com a Heloísa, eu sou o pai! Seus filhos vão falar, enlouqueceu, meu pai enlouqueceu. Ele é o pai! Imagina a Vatinha gritando, eu sou a mãe dessa casa! Tá doido? E pirou! Ninguém pode ficar gritando que é pai e mãe, mano. Imagina ficar gritando pra Esther, eu sou seu pai! Enlouqueceu interna. Tá doido? Não, irmão, nós não somos os maiorais na nossa casa, nem na igreja, nem no cuidado dos irmãos. Nós somos, como Paulo, o menor. Você quer saber se ele falou muito, o Pedro deixou Dorival, quer saber se a camarada que cuida de você é servo do Senhor? É se ele é pequeno, é se ele não se exalta, é que ele não busca glória, é que ele não tem um nome escrito na placa. Tá claro pra gente, irmão. É o menor de todos os santos agora, de novo. Ele usa essa expressão direto no versículo 7, graça de Deus. Ao versículo 8, me foi dada o quê? A graça. A graça de quê? De pregar às nações, que são os gentios espalhados por toda parte, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É rico, irmão. O evangelho é rico. A riqueza é o evangelho. Não é o seu ministério, a sua capacidade bíblica de explicar a palavra, irmão. Versículo 9, manifestar, de novo, a mordomia. No versículo de número que nós lemos, né? O versículo de número 2, Paulo fala a mesma coisa, a respeito da dispensação, né? Que é a mordomia cristã. Aí, quando chega no 9, ele lembra os Efésios. Ó, e manifestar qual seja a mordomia do mistério, desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as... Então, é assim, Paulo diz, eu sou o menor porque eu sou mordomo. Traduzindo, eu tenho uma bandeja e o cozinheiro fica na cozinha. Já viu aqueles restaurantes chiques, eles batem? Aí vem o garçom, tá? Ele bota o alimento. Ele não produz alimento. Irmão, quem prega não produz alimento. O irmão Pedro falou, o cara ficou 1h20. O que não tinha? Não tinha Jesus na mensagem dele, não tinha Deus, não tinha salvação, não tinha redenção, não tinha nada. A mensagem é você vai ser feliz, você vai ser próspero, você vai conquistar, você vai herdar, irmão. Imagina que o garçom produz a comida. Não tem como, quem produz a comida é o cozinheiro. E a cozinha da igreja já tem um chefe, amém? Quem é o chefe da cozinha da igreja? Jesus. Jesus cozinha, já cozinhou. Ó, o menu de Jesus é 66 livros. Tem que explicar o menu que ele escreveu. Aí tem que ser mais. Para fazer isso que eu estou fazendo aqui, tem que estudar, tem que se consagrar. Não basta, né, ficar com emoção, falando da boca. Tem que ser avivado, tem que ter fogo, tem que queimar o coração, tem que ser iluminado. Não pode ser um cara que chega, né, com uma presença especial, né, para ganhar aplauso. Não é. Ele é mordomo do mistério desde os séculos que estava oculto, que Deus criou todas as coisas. Terminando o versículo 10. Para que pela igreja, o seu mordomado é que a igreja, imagina isso aqui, irmãos. Tem o cozinheiro, chefe da cozinha, que é Jesus, tem o garçom, que é o mordomo, que a comida vem pronta, tudo ali, todo o cardápio pronto. O que você faz? Aqui, Anderson. Ó, segura. Aí, segura. Tá tudo aí, só comer. Só que aqui, o versículo 10, Paulo dizia para que a igreja... Irmãos, o nosso ministério não é para ter assim, nunca vai encontrar em nenhum lugar Ministério Fábio Falcão. Não existe, irmão.
O nosso ministério é para que pela igreja a sabedoria de Deus se torne conhecida. Porque quem está esperando eu pregar agora não são vocês. Vocês já estão de saco cheio de mim. Quem está esperando esse culto, essa reunião, são os anjos. Você sabe quem não sabe o que eu estou pregando? Gabriel, Miguel, os principados, as potestades. Eles não sabem o coração de Deus. E eles ficam, vai ser lá no Andinho, é lá que vai ser falado. Vamos, tá todo mundo aqui, que a gente não vê. Se Deus abrir seu olho espiritual agora, você cai durinho. Aqui tá cheio de anjo. Assim, vai, Falcão, fala mais. O que tem mais? Vou falar os anjos, o que tem mais? É que o nosso ministério é para que a igreja conheça Jesus. Entenderam? Os anjos descobriram agora. Nem o diabo sabe disso. E que o diabo não quer que a gente reúna. Não quer que a gente bote nossa família para estudar a Bíblia, que louve ao Senhor. Porque é tanto impedimento. É porque Paulo diz aqui, é pela igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora é hoje, o tempo é atual, né? O tempo presente. O agora ratifica o tempo presente dos principados e potestade nos lugares celestiais. Todos os anjos nessa noite descobriram o mordomado que é seu, é meu, e todo mundo pode ter uma bandeja na mão. Amém? Então se sirva. Prepara a comida, Val. Né? Não prepara não. Errei, anjo. Serve a comida. É o diabo que volta. É ele. Como que é aquele chefe que é gordinho e fica arrumando briga? É o Jacan. Foi o Jacan, eu sou o maldito do Jacan. Mas já tem o chefe da cozinha, né? E a gente só precisa botar a bandeja, temos a palavra e servir. Então, cuide um dos outros. Entendeu? Use o seu ministério. Se aproxime, vai um na casa do outro, busque o outro, estuda a Bíblia junto, ore junto. Não perca tempo, porque os anjos estão esperando essas reuniões. Os anjos, irmãos, estão aguardando cada... Ontem eu reuni, os anjos estavam lá na Vila do Sol esperando aquela reunião, para me falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os anjos passaram a tarde toda, pode ver que nós ficamos... Pedro foi revelando o que os anjos queriam ouvir. O que Satanás faz? Ele danifica o corpo que é a igreja. Cheio de mentira, heresia, falso evangelho. Rapaz, ele foi mostrando, ó, isso aqui é do Senhor, isso aqui não é do Senhor. Agora nós estamos aqui mostrando para os anjos. O chamado da igreja é o chamado para todos os irmãos servirem, terem uma bandeja na mão, né? Vai na casa um do outro, libera a palavra, cuida do outro, ora com o outro, tá com necessidade, liga, pede ajuda, né? Dá suporte, irmãos. Não tem como ser cristão sozinho. Ovelha precisa de rebanho. Assim como você precisa todo dia sair do seu trabalho, você tem que voltar para casa. E assim nós temos uma casa espiritual, que são os irmãos. A gente precisa estar próximo, né? Cuidando um dos outros, abrindo o coração, se colocando, né? E vindo e se aproximando. Essa foi minha percepção ontem, do cuidado do Luiz com a gente. Não, irmão, eu vou passar aí. Eu falei, gente, essa é a igreja. Irmão, vou passar aí, às 6 horas eu tô aí. E levou a gente para casa dele lá, nos serviu. Aí Fatinha falou, Fábio, tá hora. Eu falei, irmã, tá hora. Cheguei, Fátima com a comida. Irmãos, isso é igreja. A igreja é um relacionamento familiar. A igreja não é, Andinho, ó, daqui a 3 anos eu te encontro. Isso não é igreja, irmão. A igreja se encontra. Né? A igreja está junto, a igreja está próxima. Por isso que é interessantíssimo isso que Paulo disse. A gente é mordomo, a gente vai servir, sem querer status, posição, tapinha nas costas, quem é maior, quem é menor. Então que o Senhor nos dê graça, que a gente viva, né, para servir como mordomos da graça de Deus. Sirva,
né? Quantos irmãos estão precisando desse serviço? E a gente tem isso, tem a palavra, né? Olha, chegamos aqui, estava pronto os hinos, a irmã estava com o hino, né? As coisas fluem porque a gente nascemos para servir. Amém, irmão? Então sirva, amém? Se acompanhem, se pastoreiem, se abracem, se aproximem, né? Busque os outros, busca quem está distante, busca quem você não tem visto, né? Aquela nossa conversa, né? O que a gente pode fazer até para ajudar, irmão, em Itaboraí, vou dar um testemunho. Deus levantou o Derek, o ministério que eu não tenho. Eu nunca pensei que a gente ia cuidar de pessoas com necessidade, que não tem comida, que não tem o que fazer, que não sabe para onde está indo. E Deus levantou, irmão. O ministério, ele intitulou Reino e Mantimento. Sabe, tem vizinho nosso que está passando fome, irmão. Tem pessoas da nossa família com necessidade que tem vergonha. Eu vi isso em Itaboraí. O irmão com vergonha, Deus mobilizou. Fábio, vão lá. Irmão, um carro cheio de comida. Chegamos lá, a irmã chorava, igual criança. Deus mandou vocês. Não é para vir reunir com a gente, não, amém, irmão? Eles reúnem em outro lugar, eles estão lá. E aí o irmão, o Fábio vai. Não trouxe nada, eu fui lá para tomar refrigerante, sentei na cadeira, fiquei balançando, e junto com eles. Às vezes eles precisam de aproximação, cuidado, carinho, paixão, abraço, né? Precisam ser ouvidos, irmão. Né? Sirva, amém? Use seu mordomado, a dispensação da graça de Deus é o cuidar de uma casa. Você imagina se essa casa não tem cuidado. Imagina se a casa não tem arrumação, né? Se ninguém faz nada. É um problema. Então, hoje nós temos a casa de Deus, que é a igreja, que é constituída de pessoas. Te louvamos nessa noite. Agradecidos a Ti pela Tua palavra, Senhor. De maneira muito sóbria, Paulo nos ajuda a entendermos nosso lugar na igreja. Não é um lugar de superioridade, de pessoas capazes. Não, Senhor, somos servos um dos outros. Temos o chefe da cozinha que já preparou o alimento e hoje nos deu as bandejas para servirmos a sua igreja, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, ele seja um coração sensível à sua voz. Fala ao nosso coração nessa noite. Fala aquilo que nós não conseguimos transmitir para os irmãos. Vai no profundo do ser dos irmãos e imprima a sua vontade, Senhor, nessa noite. Pedimos a Ti, agradecidos pela família do Anderson, a sua esposa, as suas filhas. Obrigado por esse lar que nunca fechou a porta para nós. O Senhor tem guardado, tem mantido, tem suprido. O Senhor continue abençoando essa casa, conduzindo essa casa, Senhor. Ó Deus, Tu nunca deixaste os seus filhos. Ó Deus, muito obrigado pela igreja de Unamar, pelos Teus filhos. Lembramos dos irmãos que não estão aqui, mas que está no nosso coração nessa noite. Visita-os nessa noite, vá ao encontro. Lembramos da Cris e o Caleb, Senhor, dentro daquelas necessidades, das suas preocupações, mas quando nos encontra, há muita alegria. Por isso, vá ao encontro da Cris. Cuida dela, do seu coração. Também lembramos da irmã Rosana, lá em São Gonçalo. E sempre que está aqui, está conosco com alegria e servindo. Visita ela ali, proteja ali, guarda, Senhor. Toma, Senhor, todos em suas mãos. Todos aqui de Unamar. Em nome de Jesus. Amém.